Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulos 21 e 22. Estes capítulos mostram a entrada de Jesus em Jerusalém, que marca o início da semana da crucificação. Então, a partir desse capítulo, nós vamos ver a contagem regressiva para a maior demonstração de amor à humanidade, que foi Jesus se entregando para morrer, para que pudéssemos ser salvos. No capítulo 21, quando Jesus entra em Jerusalém, montado em um jumentinho, Mateus, no verso de número 4, ele disse: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Qual profeta? O profeta Zacarias, capítulo 9, verso 9. Lembrando que Mateus, ele tem esse propósito, mostrar aos judeus que Jesus, ele é o Messias prometido pelas profecias. Nessa sua primeira vinda aqui na terra, Jesus, ele vem humildemente como servo para salvar o homem da condenação do pecado. Ele entra então montado num jumentinho. Mas na sua segunda vinda, quando Jesus pisará sobre essa terra, e desta vez ele virá como um juiz. Apocalipse capítulo 19 mostra que Jesus não virá mais humilhado, mas ele virá como o rei exaltado, montado sobre um cavalo branco. Quando Jesus entrou, a multidão então começa a gritar: Hosana. A palavra Hosana significa salva-nos agora, Senhor. Bendito é o que vem em nome do Senhor. A multidão começa a recitar Salmo 118, versos 25 e 26. Mas essa mesma multidão que proclama Jesus como um rei, estendendo suas vestes, é a mesma multidão que, poucos dias depois, vai gritar: crucifica-o. Mateus também descreve Jesus expulsando os cambistas do templo como uma demonstração de zelo pela sua casa. Esses cambistas trocavam moedas internacionais por moedas específicas do templo, o único dinheiro que era aceita nessas transações. Outros vendedores estavam ali vendendo animais para os sacrifícios, aproveitando da situação dessas pessoas que vinham de longe com valores exorbitantes, ou seja, eles estavam trocando o propósito do templo. Jesus, então, ele cita verso de número 13, Isaías 56, verso 7, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Qual é o verdadeiro propósito do templo? É um local de adoração a Deus. É um local de buscar a presença do Senhor. Mas algumas pessoas ainda hoje estão desvirtuando o propósito real da casa de Deus, fazendo da casa de Deus um local de negócios. Mas este não é o propósito do templo. Versos 18 a 22, Jesus amaldiçoa uma figueira que não tinha frutos, e isso trouxe uma reação de espanto para os discípulos diante da rapidez que essa figueira fica murcha. Então Jesus está ali, na verdade, ensinando através de uma ilustração, uma poderosa lição sobre fé e sobre oração, e também para mostrar que essa figueira representa a Israel estéril, infrutífera. Versos 23 a 27. Os líderes religiosos questionam a autoridade de Jesus. Era muito comum exigir o comprovante de um título, de uma formação ou de um grau de parentesco para alguém que ensinava como um mestre, mas Jesus responde fazendo uma pergunta e, ao mesmo tempo, Jesus está, então, expondo essa hipocrisia, essa falta de compreensão espiritual
desses líderes religiosos. Ainda estavam com os olhos fechados e não entenderam que Jesus tem autoridade sobre o céu e sobre a terra. A autoridade de Jesus não era terrena, a autoridade de Jesus era divina, estava intrínseca em sua própria pessoa. Jesus é Deus. Na parábola dos lavradores, Jesus ensina que Deus enviou vários profetas para que o povo se arrependesse, para que o povo se voltasse para Deus, mas todos foram rejeitados. E agora Deus envia Jesus como seu filho, que também seria rejeitado. Mas Jesus, na sua presciência, onisciência, mesmo sabendo da sua rejeição, das falsas acusações, da sua crucificação, Jesus estava disposto a ir até o fim e entregar a sua própria vida para salvar aqueles que se haviam perdido. Capítulo de número 22, Jesus profere a parábola das bodas e aqui Jesus está mostrando novamente por que ele veio, qual é o propósito de Deus enviar seu único filho à terra. Na parábola anterior, ele é ilustrado no filho e agora nesta parábola ele é representado por esse rei que faz convites para essa festa, mas os convidados, eles demonstram desinteresse, estão ocupados demais para atenderem esse convite. E o rei, então, com toda a mesa preparada, pede que os seus servos, então, vá pelas ruas e convide todas as pessoas que encontrarem. E este é o evangelho da graça. Apesar de os judeus terem rejeitado o plano de salvação, se completou em Cristo Jesus e nós, os gentios, fomos alcançados. Quantas pessoas ainda hoje recebem o convite para buscar a Deus, para um dia participar das bodas do Cordeiro? E quantas pessoas, assim como os judeus, continuam rejeitando Jesus. Mas ainda que estas pessoas demonstrem resistência, não compreendam, nós continuaremos a sair pelas ruas, a ir falar e falar para grandes, pequenos, ricos ou pobres, porque Deus, João 3,16, amou o mundo de tal maneira. Então, o plano de salvação é para toda a humanidade. Por isso, precisamos pregar e convidar com urgência, porque muito em breve essa bodas do Cordeiro acontecerá. E verso 23 a 33, chegam os saduceus, que era um grupo de religiosos que não acreditavam na ressurreição, nem em anjos, nem em espíritos. São racionalistas que acreditavam apenas naquilo que pode se raciocinar. E eles vêm até a Jesus fazendo uma pergunta de um caso que eles mesmos inventaram, de 7 irmãos que se casam com uma mesma mulher, um após o outro, e querem saber como será na eternidade. A resposta de Jesus é muito enfática. Verso de número 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Ou seja, conheciam a lei, mas faziam apenas interpretações intelectuais. Talvez esse seja o problema dessa geração. Querer ler a Bíblia, estudá-la como se fosse um jornal. As Escrituras devem ser lida, estudada, mas também interpretada espiritualmente. Só entenderemos quem é Deus,
o que é a palavra de Deus. Só experimentaremos o poder de Deus através da fé e de um relacionamento com Deus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 23. Esse capítulo 23, ele traz de uma forma muito intensa as palavras de Jesus confrontando os escribas e os fariseus. E Jesus chama eles de hipócritas. A palavra hipocrisia é a mesma usada para ator de teatro, aquele que apenas interpreta um papel, ou seja, finge ser uma pessoa que não é. E Jesus vai confrontá-los e vai chamar a atenção dos seus discípulos para que eles não sejam contaminados pelos falsos ensinos e pela vida prática desses homens. Porque, verso 3, eles dizem, mas não praticam. Ou seja, eles pregam, mas não vivem o que pregam. Verso 4, coloca um fardo tão pesado que eles mesmos são incapazes de carregar. Esses escribas e fariseus, eles impunham um fardo, a chamada tradição oral, como sendo padrão de fé. E eles criavam rituais, criavam essas tradições, obrigando as pessoas a viverem como se aquilo fosse necessário para a salvação. E Jesus então vai confrontá-los. Por quê? O que eles faziam não era da essência, não era espiritualidade, era apenas para serem reconhecidos. Verso 4 e 5. As obras que eles fazem a fim de serem vistos. Verso 6, amam os primeiros lugares, gostam de destaque, gostam de títulos. E a partir do verso de número 13, Jesus então vai proferir alguns ais, palavras de condenação sobre esses atos de hipocrisia desses religiosos. No verso 14, Jesus condena a avareza desses fariseus. No verso de número 15, ele condena o zelo cego para conseguir adeptos. Do 16 ao 22, Jesus condena a hipocrisia quando eles usavam tradições e invalidavam uma lei. Versos 23 e 24, Jesus condena o grande valor que eles davam a questões pequenas e omitiam valores reais. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo de coisas pequenas, com valor baixo, hortelã, do cominho, mas negligenciam os preceitos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês deveriam fazer uma coisa sem omitir a outra, ou seja, vocês devem continuar dando o dízimo, mas não omitam o que é importante na lei. Verso 27, Jesus os condena porque eles se preocupam demasiadamente com o exterior, roupas, imagem, expressão de santidade, mas por dentro eles estão corrompidos como um sepulcro caiado, bonito por fora, mas por dentro está podre. Verso 33, Jesus usa a expressão do pregador, do profeta João Batista: serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? E ainda hoje, muitos religiosos se comportam como esses fariseus. Estão ali fingindo ser uma pessoa que não é, tem uma vida dupla dentro do templo, eles pintam um papel, representam um papel de sacerdotes, como se fossem ungidos representantes, mas lá fora, no dia a dia, não têm uma vida de santidade, são avarentos, preocupam-se muito consigo mesmo e não preocupam com as suas ovelhas, enquanto deveriam ser exemplo para a sociedade, cumprindo o papel de pastorear vidas, de ir atrás das ovelhas perdidas, estão usando da fé para um enriquecimento ilícito. A este Jesus continua:
dando a sua palavra. Ai, ai daquele que vive uma religiosidade superficial, onde a aparência, a formalidade tem muito mais importância do que a verdadeira espiritualidade. Jesus estava advertindo sobre os líderes, mas não somente líderes se comportam como hipócritas fariseus. Precisamos refletir sobre a nossa espiritualidade e pensar na nossa integridade. Precisamos viver o que pregamos e pregar aquilo que nós vivemos. Que o Senhor nos confronte através de Mateus 23. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24 e 25. Jesus está no Monte das Oliveiras, no local exato que o profeta Zacarias disse que Jesus voltará na ocasião do seu retorno glorioso para estabelecer o seu governo reinado sobre a terra. E Jesus é argumentado acerca do tempo do fim. A resposta de Jesus é que os seus discípulos não se preocupassem com o tempo, mas em estarem prontos, preparados para esta ocasião. E Jesus começa a alertá-los acerca de um grande perigo, o perigo de serem enganados, porque surgiriam muitos falsos mestres, falsos profetas, falsos messias, e eles precisariam estar atentos. E Jesus vai pontuar alguns sinais de coisas que sempre aconteceram, por exemplo, guerra, fome, peste. Mas Jesus, no verso de número 8, ele pontua que estas coisas serão o princípio das dores. Pedro também falou sobre isso, ilustrando como uma mulher que está para dar à luz. Ela sabe que o bebê vai nascer quando aumenta as contrações, aumenta a dor e diminui o tempo. Então, esses sinais aumentariam, intensificariam em menos tempo. E Jesus alerta sobre os falsos profetas, que também se multiplicariam. Verso 12, Jesus fala sobre a multiplicação da iniquidade. Exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Dias de muita promiscuidade, de muita depravação moral. Cada dia que passa, os seres humanos estão perdendo a moralidade e se tornando seres amorais. Pior que a imoralidade é a amoralidade, ausência da moral. E o Senhor então diz que, verso 13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Verso 15 a seguir, Jesus também fala acerca da grande tribulação, como descreveu o profeta Daniel no capítulo de número 9, verso de número 27, Apocalipse também fala sobre esse período de 7 anos, quando a ira de Deus será derramada sobre a terra, e esses versos pontuam algumas questões que vão acontecer nesse período, e verso de número 30, 31, Jesus fala sobre esta sua segunda volta, segunda vez que Jesus vai pisar na terra. É importante saber que, segundo as cartas de Paulo, Jesus ele não vai pisar na terra na ocasião do arrebatamento. Jesus vem até as nuvens e a igreja vai ser tirada da terra e encontraremos com Jesus nos ares. Primeira vez que Jesus pisou na terra foi para nascer e para morrer. Segunda vez é para estabelecer o seu reinado milenar. Então aqui Jesus fala sobre esse seu retorno glorioso. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Mas Jesus adverte, verso 36, aquele dia e hora ninguém sabe. E Jesus, verso 37, coloca um grande sinal. Olha, será semelhante aos dias de Noé. O que é que aconteceu nos dias de Noé, que também aconteceria por ocasião da
do arrebatamento da igreja, do tempo do fim. Verso 38. Como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, ou seja, viviam para o prazer, distraídos, indiferentes, hedonistas, e não acreditavam que aconteceria o dilúvio, verso 39, e não perceberam até que veio o dilúvio. Então Jesus está dizendo, verso 42, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. E a partir então do verso de número 44, Jesus começa a falar algumas parábolas, ensinando, olha, como é que vocês devem se preparar, como é que vocês devem viver até que eu venha. Então ele conta aí a primeira parábola, um servo que tinha uma missão, cuidar da casa até que o patrão voltasse. Então ele tinha uma missão e ele deveria esperar o seu patrão voltar executando a missão. Capítulo 25, a mesma coisa. 10 virgens tinham uma missão: esperar o noivo com lâmpadas acesas para conduzi-lo ao cortejo. 5 dessas virgens foram tratadas como imprudentes, loucas, porque não cumpriram a missão. Louco, tolo, aqui é aquele que sabe o que fazer, mas não faz. Tem o conhecimento, mas não aplica o conhecimento. Então, 5 virgens não fizeram o que deveria fazer, negligenciaram e não levaram o azeite de reserva. Então, não esperaram o noivo como deveria esperar. A outra parábola é a mesma coisa. A parábola dos talentos. Esses servos recebem talentos do seu senhor e deveria granjear com esses talentos. Qual era a missão? Granjear até que o senhor deles voltasse. Mas negligenciaram, não executaram a missão e foram punidos por isso. Então, fazendo uma aplicação aqui, Jesus está nos ensinando através desses textos. Não nos preocupemos em qual será a data, mas estejamos prontos agora, cumprindo a nossa missão. E qual é a nossa missão? Pregar o Evangelho, ser sal e luz para essa terra, granjear com os talentos que Deus nos deu, fazendo outros discípulos. E o final do texto, Jesus fala acerca do juízo final. Quando Jesus, então, executará o seu papel de juiz para julgar todas as nações e todas as pessoas individualmente. Ele vai separar à direita as suas ovelhas e à esquerda ele vai colocar os bodes, os ímpios. E as ovelhas serão levadas para o reino de Deus como recompensa da fidelidade com o Senhor. Mas os bodes, os ímpios, aqueles que rejeitaram a salvação. Verso 41. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Verso 46. Estes irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. É por isso que nós precisamos pregar o evangelho, porque hoje Jesus, ele é um advogado. Jesus está pronto para perdoar os nossos pecados, desde que nós nos arrependemos. Porém, naquele dia, não haverá livramento. O Senhor executará o seu juízo final. Então, precisamos pregar o Evangelho, convidar as pessoas para que aceitem o convite de Jesus. Vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Jesus quer salvar o pecador da condenação do pecado. Jesus quer salvar a humanidade da condenação do inferno. E o nosso papel é alertar, pregar o Evangelho. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26. Jesus compartilha aqui com os seus discípulos que a sua morte está próxima. Verso de número 2. Daí a 2 dias, na festa da Páscoa, Jesus seria entregue para ser crucificado, cumprindo aqui
toda a tipologia da Páscoa que nós estudamos. Jesus é o Cordeiro da Páscoa. E o Sinédrio, que era o Tribunal Superior da Nação Judaica, está reunido, planejando a morte de Jesus. Movidos de inveja, ambição, medo de perderem a posição, eles estão conspirando eliminar Jesus. E, em um mesmo momento, Jesus vai ser adorado por uma mulher, enquanto o Sinédrio despreza, escarnece uma mulher. João, capítulo 12, diz que ela é Maria, irmã de Lázaro. Ela vai adorar a Jesus com o melhor que ela tem, um vaso de alabastro com unguento de grande valor. Segundo os cálculos aqui dos teólogos, dos estudiosos, esse presente, esse perfume que ela vai derramar em Jesus, ele tinha um valor de mais ou menos 1 ano de trabalho de um trabalhador comum. Sabe-se que é muito dinheiro porque Judas, conforme João descreveu, ele critica porque é que esta mulher está desperdiçando um valor que poderia ser doado para os pobres. Jesus, então, conhecendo o coração avarento de Judas, Jesus, então, dá uma resposta dizendo, olha, verso 11, os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a mim vocês não terão sempre. Jesus não estava aqui ignorando os pobres, mas ele estava exaltando a atitude de entrega, de rendição daquela mulher, comparada à ambição, à avareza do coração de Judas. Quando Maria quebra o vaso, ela poderia ter aberto o vaso e derramado aos poucos. Quando ela quebra, fazemos uma aplicação lindíssima aqui. Ela está dizendo, esse vaso é todo para ti, a minha vida é toda para ti. Ao quebrar o vaso e ungir Jesus, ela está dizendo, a minha vida não serve para mais nada a não ser te adorar, e eu a entrego por completo. E aprendemos também com a resposta de Jesus que sempre existirão diferenças de classes sociais, pobres, classe média, ricos, sempre haverão essas diferenças de classes sociais. Isso só vai acabar na grande tribulação com a falsa paz implantada pelo anticristo. Dos versos 20 ao verso 30, Jesus inaugura a ceia do Senhor, trocando aqui o sentido da Páscoa, que era uma festa especialmente judaica, que comemorava a libertação do povo de Israel da terra do Egito. Aqui Jesus está dando um novo sentido para a Páscoa. A Páscoa agora já não seria mais somente para Israel, seria para toda a humanidade. E agora a Páscoa teria um novo sentido. Nós cearemos com o Senhor para comemorar a nossa libertação da escravidão do Egito, do pecado. E Jesus pega 2 elementos, o pão e o cálice, o vinho, e o Senhor mostra qual é o sentido. O pão representando o corpo de Jesus, verso 26, e verso 28, o vinho representando o sangue de Jesus que seria derramado para purificar os nossos pecados. Jesus, verso de número 30, ele canta um hino e antes de sair para o Monte das Oliveiras. Isso nos ensina que mesmo Jesus, sentindo na sua presciência toda a agonia da crucificação, via dolorosa, Jesus ainda adorou o Pai com um louvor. E nós também podemos adorá-lo, mesmo em momentos mais angustiantes da nossa vida, é possível adorá-lo. Senhor,
sai da ceia e ele vai para o jardim do Getsemane. A palavra Getsemane no hebraico significa lugar de prensar a azeitona para fabricar o azeite. É ali que Jesus vai sentir, verso de número 38, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Jesus vai sentir angústia, a agonia da morte. E Jesus prostra, ora e pede: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja como eu quero, mas como o Senhor quiser. Os discípulos são repreendidos porque eles acabaram dormindo e não puderam orar, vigiar juntamente com Jesus. E Jesus nos ensina, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiar e orar é a ordem de Jesus. É impossível vencer as tentações sem uma vida de vigilância e uma vida de oração. A oração nos fortalece e a vigilância nos torna atentos a toda tentação. Um cristão que não tem uma vida de oração é um cristão que está vulnerável às tentações desta vida. Mateus ainda registra Jesus sendo traído por Judas, um dos seus 12 apóstolos, que com um beijo entrega Jesus. Dos versos 57 ao verso 67 é o julgamento de Jesus. Jesus perante o sinédrio enfrenta um julgamento injusto. Era noite e era contra a lei julgar qualquer pessoa no período noturno. E o sumo sacerdote, então, acusa Jesus de blasfêmia. Cristo, então, foi difamado, zombado, esbofeteado e, por fim, sentenciaram Jesus à morte. Verso de número 56, os discípulos com medo abandonaram Jesus e verso 69, assim como Jesus já havia dito para Pedro, ele observando de longe o julgamento, ele então acaba negando Jesus por 3 vezes. Seremos tentados a abandonar Jesus, seremos tentados a abandonar a nossa cruz e deixar de seguir a Jesus, porque não é uma caminhada fácil. Jesus disse que não seria, ele disse, porque vocês serão odiados, porque eu também fui odiado. Vocês serão odiados porque vocês não são desse mundo, assim como eu também não sou desse mundo. Que nós possamos lembrar de Mateus 26 e manter a nossa fé firme em Jesus, mesmo diante dos ataques, das perseguições. Seguir a Jesus é uma decisão de fé. Jesus não desistiu da cruz e nós não desistiremos de Jesus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulos 27 e 28. Capítulo 27 começa com Jesus sendo levado ao governador romano, Pilatos, e Pilatos questiona porque aparentemente ele não vê nenhum crime em Jesus, mas ele apresenta Jesus diante da multidão, assim como um criminoso chamado Barrabás, e ele então, seguindo uma cultura de soltar um preso por ocasião da festa, ele apresenta as duas pessoas, Jesus e Barrabás. E a multidão, aquela que no domingo havia aplaudido Jesus, havia adorado a Jesus, agora achando que Jesus estava sendo derrotado, eles então gritam, dizendo que queria que prendessem a Jesus e soltassem a Barrabás. O nome Barrabás há uma simbologia linda aqui.
porque significa filho do Pai. No plural seria filhos do Pai, Bar-Abas. Então, era como se a multidão espiritualmente estivesse dizendo: soltem os filhos do Pai, para que morra no lugar dos filhos do Pai, Jesus, assumindo os pecados dos filhos do Pai. Então, enquanto Jesus estava sendo preso para ser morto, nós, representados por esse homem pecador, estávamos sendo libertos. Glória a Jesus. Jesus, então, foi entregue, verso de número 26, para ser açoitado, crucificado, e os soldados, enquanto aplicavam os açoites, escarneciam de Jesus, cuspiram no rosto dele, verso de número 30, colocaram nele como uma zombaria uma coroa, mas não uma coroa de ouro, uma coroa de espinhos. Colocaram uma capa em Jesus e começaram a zombar, dizendo: salve, rei dos judeus. Eles não estavam declarando que Jesus era rei dos judeus, eles estavam criticando Jesus. E então Jesus foi levado para ser crucificado, verso 33, em um lugar chamado Lugar da Caveira. E por cima da cabeça de Jesus, na cruz, escreveram então numa placa: este é Jesus, o rei dos judeus. Continuavam a escarnecer. Jesus foi crucificado entre dois salteadores, uma à direita e uma à esquerda, e mesmo diante a tantas falsas acusações, Jesus manteve-se calado, não questionou, não murmurou e não tentou se defender. Isaías 53, verso de número 7. O profeta já havia profetizado, ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a sua boca. E versículo 45, Mateus registra que houve trevas que duraram de meio-dia até as 3 horas da tarde. E Jesus, então, no verso 46, ele expressa uma frase de Salmo 22, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava sentindo ali a separação espiritual do Pai ao assumir os nossos pecados. E então, verso de número 50, Jesus entregou o seu Espírito. Gálatas capítulo 1, verso 4, Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz que Jesus entregou voluntariamente a sua vida para salvar a humanidade de seus pecados. E alguns fenômenos sobrenaturais aconteceram. Verso 51. O véu do templo se rasgou, não de baixo para cima, mas de cima para baixo, o próprio Deus cumprindo então o plano de salvação. Quando o pecado separou o homem de Deus, a promessa é que Deus uniria o homem de volta a Deus através de Jesus. Então, aquele véu que separava o lugar santo dos santos, ele se rasgou de cima até embaixo. Era o homem de volta a Deus, sem barreiras. Através de Jesus, o homem agora tem acesso a Deus. Houve um terremoto e os sepulcros se abriram, e diante esses fenômenos, o centurião e os que estavam ali disseram verdadeiramente, verso 54, este era o Filho de Deus. Jesus, então, é sepultado e no capítulo 28 está registrado a nossa vitória. Jesus morreu, mas ressuscitou.
Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E, capítulo 28, um anjo aparece a Maria Madalena e a outra Maria dizendo: ele não está aqui. Verso 6. Ressuscitou como tinha dito. Então, essa mensagem da ressurreição não foi só para aquele momento, mas até hoje, milhões e milhões de pessoas têm sido alcançadas através desta boa notícia. Jesus morreu, mas ressuscitou e decretou a sua vitória sobre o pecado e sobre a morte. Mateus ainda registra que esses líderes religiosos subornaram os guardas, verso de número 12, deram para eles uma grande quantia em dinheiro para que eles mentissem e dissessem: de noite vieram aqui os seus discípulos enquanto nós estávamos dormindo e roubaram o corpo dele. Espalharam essa mentira, mas a verdade sempre prevalece. Jesus ressuscitou verdadeiramente, ainda hoje em Jerusalém. Ao visitar o túmulo, estará aquela placa dizendo: ele não está mais aqui. Os grandes líderes do mundo, os grandes líderes de grandes religiões têm seus túmulos com placas dizendo: aqui jaz os restos mortais de Buda, aqui jaz os restos mortais de Maomé. Mas no sepulcro de Jesus está escrito: ele não está aqui, porque já ressuscitou. E Jesus, então, ele estabelece a grande comissão, verso 16 a seguir. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as, verso 19, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele estava dizendo aos discípulos e a nós: completei a minha missão e agora a missão está com vocês. Vão pregar. Vá e diga ao mundo que eu morri, que eu ressuscitei. E esta boa notícia precisa chegar aos 4 cantos da terra. E ele promete que enquanto nós executarmos a nossa missão, nós não estaremos sozinhos. Ele termina dizendo: eu estou convosco. Ele não diz eu estarei, eu já estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos.